Hoje nós vamos falar sobre eclipse, já que essa semana nós teremos um eclipse raríssimo, que é o eclipse solar híbrido. E nós queremos entender, o eclipse é um fenômeno natural ou será um sinal de Deus para os homens? Como os povos antigos entendiam o eclipse e o que é o eclipse para nós, qual a revelação que o eclipse tem para nós hoje. Então vamos para o assunto de hoje. O que significa um eclipse segundo a Bíblia Sagrada? Para alguns, o eclipse é apenas uma bobagem. Não tem nada a ver. Um fenômeno natural. Mas para os povos antigos, o eclipse trazia uma grande revelação e era algo assustador, porque estava relacionado com destruição, caos e apocalipse. E para você, o que é o eclipse? Um fenômeno natural ou um sinal dos céus? O melhor é ilustrar e mostrar passo a passo o que é um eclipse. Então, vamos lá. Então, gente, vamos visualizar e definir o que é um eclipse? O eclipse é um fenômeno que ocorre quando um corpo celeste interpõe-se entre outro corpo celeste e uma fonte de luz. O eclipse pode ser um escurecimento total ou parcial de um astro feito por meio de uma interposição de um segundo astro frente à luz. Vamos deixar bem claro, nós temos dois tipos de eclipse, o solar e o lunar. Guarde bem isso, nós vamos precisar à frente. Essa definição você encontra aí pela internet. Nós vamos ver que nas culturas antigas sempre há um mistério em torno do eclipse. Mas nós queremos saber qual era o pensamento hebreu em relação aos eclipses. E o povo judeu também não viam com bons olhos o eclipse. O Talmud registra que sempre que os luminares estão em eclipse, é um mau presságio para Israel desde que eles estão acostumados com os golpes. Também fazem distinção entre eclipse solar e lunar. Quando o Sol está no eclipse, é mau presságio para as nações. Porém, quando a Lua está no eclipse, é um mau presságio para Israel, uma vez que Israel é comparada à Lua. Como eu disse no início, dois tipos de eclipse, solar e lunar. E agora que você teve a ilustração, já viu o que é um eclipse, vamos lá para dentro das escrituras entender o que é um eclipse passo a passo. Porque o eclipse está ligado aos luminares que estão no firmamento. Então, aonde está isso na nossa Bíblia? Bem, aqui em Gênesis 1:14 diz assim: haja luminário na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para os dias e anos. Queridos amigos, em falar em sinais, eu gostaria de pedir para você deixar o seu comentário me abençoando, deixar seu like, para que você possa me abençoar com esse vídeo, tá? Aqui o versículo 16 está assim: e o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, só nesse pedacinho aqui, e só nesse pedacinho aqui, nós vamos ver que o Criador nos dá uma pista. Ele diz que faz dois luminares, um para o dia, um para a noite, para servir de sinais. Olha aí, a própria Bíblia vai nos explicando tudo o que nós precisamos. Então, quando o Criador ele está criando o mundo, ele nos deixa um sinal. E esse sinal são dois luminares, a Lua
o sol e ainda faz as estrelas. Esses luminares são para tempos determinados. Então, a lua e o sol são para sinais. Eles são os próprios relógios de Deus. Por isso, os povos que conheciam temiam os eclipses, atribuindo a eles fome, peste. Então, sempre que nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o eclipse associado a fim do mundo, a julgamento, a apocalipse ou a momentos de verdadeira divisão de águas, onde Deus deixa sinais para seu povo. Lá no livro de Joel mesmo, nós vamos encontrar em Joel 2:31 uma passagem que diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso linkando com eclipse. Lá em Joel 3:15 também diz: o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Tudo ligado a eclipse. Isso tudo no Antigo Testamento, falando de eclipse. E no Novo, o próprio Jesus, ele vai dizer lá em Mateus 24:29, assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão um sinal bem marcante sobre eclipse na Bíblia, que é na crucificação de Jesus. Quando Jesus está sendo crucificado, tudo se escurece, se faz praticamente noite durante o dia e ali ocorre um eclipse. Então, eclipses são para sinais. Então, meus queridos amigos, você pode divergir e falar: não, eu fico com a ciência, é um fenômeno, não tem nada a ver. Eu vou ficar com a palavra que diz que são sinais para aqueles eventos cósmicos que foram criados pelo Senhor, Ele que criou todas as coisas, existe uma lei própria, Ele fez as leis. E você, meu querido irmão, pode entender da sua forma, da sua maneira. São fenômenos, como diz a ciência, são fenômenos. Mas quem criou os fenômenos, se não o Criador de todas as coisas, quem fez uma lei para que a Terra se mantesse, foi o próprio Criador. Mas Ele também diz para nós que Ele coloca como sinais para nós, para sinais para aquele que crê. Sinais entre o seu Criador e os seus filhos. O eclipse é um sinal. Agora teremos um eclipse híbrido, um eclipse solar híbrido. E de acordo com Israel, é eclipse para as nações, já que é eclipse do Sol. E híbrido, um dos mais raros. Algo o Senhor quer nos dizer e precisamos ficar atentos de olho em tudo que Ele nos mostra, os sinais que Ele tem nos mostrado. Porque no início Ele criou o Sol e Ele criou a Lua para sinais e para marcador. É um relógio do Criador para mostrar toda essa trajetória até o fim dos dias. Então, queridos amigos, os eventos cósmicos foram criados pelo Criador e Ele respeita a sua lei. E os céus sempre vão mostrar a glória de Deus. Então, queridos amigos, eclipses, na minha concepção, são sinais de Deus para o homem. E nós precisamos retornar para a presença do Criador, para os nossos olhos espirituais se abrirem para podermos entender os sinais que Ele tem nos mostrado. Haverá então o eclipse solar híbrido. Algo Deus quer nos contar, algo Deus quer nos mostrar. É um sinal? É um sinal. Que Deus possa abrir o meu olhar ou o seu olhar para ter a revelação do que o Senhor quer nos dizer. Que você fique com essa palavra, que você guarde os sinais do Senhor no seu coração, porque os sinais vão aumentar, porque o Senhor diz aqui na sua palavra, serão sinais para os fins, para que possamos entender
como o relógio do Senhor está girando. Os homens que não conhecem a Deus serão pegos de surpresa, mas aqueles que conhecem o Senhor saberão ler os seus sinais. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.